Quanta energia você gasta para tomar um banho? Por que pagamos todo ano o adicional de bandeira vermelha na conta de luz e o que essas coisas têm a ver com a construção da maior termoelétrica a gás da América Latina? O Sol é a fonte de praticamente toda a energia que temos. Quando queimamos lenha, por exemplo, estamos usando energia solar indiretamente. Enquanto a árvore que virou essa lenha crescia, ela absorveu a energia do Sol e carbono da atmosfera através da fotossíntese. É essa energia e esse carbono que são liberados quando colocamos fogo na lenha. Só que as plantas absorvem menos de 1% da energia do Sol. Por isso, se a gente ainda dependesse de lenha para obter energia, a gente ia viver na zona rural, porque a gente precisava de uma área muito grande para produzir energia suficiente para uma casa, por exemplo. Na cidade, para usar energia solar, a gente precisa de uma coisa mais sofisticada. Isso aqui é um tubo evacuado ecológico, que converte a luz do Sol diretamente em calor, com mais de 90% de eficiência. Ele é a peça-chave para construir um aquecedor que cabe em qualquer telhado. Não precisa de peças móveis ou de motores, porque a água sobe sozinha de dentro do tubo para o reservatório de água quente, onde fica armazenada até você usar na hora que for conveniente, quando você abrir a sua torneira ou seu chuveiro. Esse é o jeito mais eficiente que eu já encontrei para utilizar energia solar. Você economiza dinheiro enquanto ajuda a mitigar as mudanças climáticas, evitando as emissões de carbono na atmosfera. Para entender isso direito, precisamos falar sobre as nossas fontes de energia. Você sabe que o Brasil tem muitas hidrelétricas, algumas gigantes como Itaipu e Belo Monte e outras bem pequenas como essa aqui. A água do lado de cima dessa cachoeira tem mais energia que do lado de baixo. Para gerar eletricidade, a gente desvia um pouco da água daquela cachoeira para movimentar uma turbina que está dentro daquele prédio ali. É possível gerar bastante energia mesmo sem ter um lago para hidrelétrica. Só que esses lagos têm uma função muito importante, eles são uma bateria. 15 anos atrás no Brasil, todos os lagos das nossas hidrelétricas acumulavam energia suficiente para a gente gerar eletricidade por quase 6 meses. Hoje, quando os lagos estão cheios, eles são suficientes para um pouco mais de 3 meses do nosso consumo, porque gastamos 50% mais eletricidade do que antes. Por isso, estamos investindo cada vez mais em outras fontes de energia. Algumas também são renováveis, como a eólica. Mas ao longo do dia a quantidade de vento varia e por isso as eólicas não resolvem sozinhas o problema. Nos últimos anos tem crescido no Brasil a construção de termoelétricas a gás e elas possuem uma vantagem muito importante. A gente pode escolher quando e qual a quantidade de energia que vamos produzir. De certa forma, ainda que a energia eólica seja renovável, o que acontece na prática é que a gente acaba recorrendo ao gás para quando não tem vento suficiente. No Sergipe está sendo construída a maior termoelétrica a gás da América Latina e a ideia ainda é importar o gás que vai chegar de navio. Por causa dessas coisas, dependendo do combustível que vai ser usado na termoelétrica, a energia pode ficar muito cara. E é basicamente por causa disso que pagamos quase todo ano aquele adicional da bandeira vermelha na conta de luz. É por isso que, reduzindo a demanda por eletricidade na nossa casa, contribuímos para reduzir a queima desses gases, ou melhor ainda, para que no futuro essas termoelétricas a gás nem precisem ser construídas. Para você ter uma ideia, para tomar um banho de 10 minutos no inverno, a gente gasta cerca de 1 kWh de eletricidade. Para produzir essa energia, cerca de 150 gramas de gás precisam ser queimadas em uma termoelétrica. Se a fonte for hidráulica, como eletricidade produzida em Itaipu, cerca de 3 toneladas de água precisam passar pelas turbinas para produzir energia para o nosso banho. Se a gente não usa eletricidade para tomar banho, a água que geraria aquela energia pode ficar acumulada no lago da usina, que, como eu falei, funciona como uma bateria. É importante lembrar que essas secas que o Brasil tem enfrentado não são um problema só para São Paulo ou algumas outras cidades que têm problemas de abastecimento de água. Boa parte da nossa eletricidade vem da água. E a gente tem um problema com isso porque desde 2011 os lagos das nossas hidrelétricas não atingem o seu nível máximo. Nesses últimos 8 anos choveu menos do que a média em algumas bacias hidrográficas importantes. Ainda não sabemos se esse é um problema que vai passar logo ou se é uma mudança climática que veio para ficar. De todo modo, quase 15 mil aquecedores ecológicos já foram instalados no Brasil e eles estão contribuindo para reduzir esse problema. Se a gente assumir que cada um desses equipamentos é usado para 4 banhos por dia, isso significa que eles estão conservando o equivalente a 180 mil metros cúbicos de água nos lagos das nossas hidrelétricas, por dia.
É tanta água que demora quase 2 minutos para todo esse volume passar pelas cataratas do Iguaçu. Esses quase 60 mil banhos consumiriam cerca de 600 botijões de gás se essa fosse a fonte de energia utilizada. Por isso, dá para dizer que esses aquecedores estão evitando a queima de cerca de 8 toneladas de gás todos os dias. São quase cerca de 3 mil toneladas por ano que estão deixando de ser queimadas. Aquecedores solares de água são usados em processos industriais, sobretudo na indústria de alimentos e bebidas, por exemplo, para produzir cervejas e refrigerantes. Em Israel, um país com sol abundante, mas pobre em outras fontes de energia, existe uma lei que obriga todas as construções a incluírem um aquecedor solar. Só para dar uma ideia da ajuda que nós brasileiros podemos dar para o planeta, eu estimei que se a gente adotasse uma política como a de Israel, a gente ia produzir o equivalente a meia Itaipu de energia com os aquecedores solares. Mas para entender como os aquecedores podem fazer isso, primeiro precisamos entender como os tubos evacuados funcionam. E esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conto com a ajuda de vocês para compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possível. Obrigado e até a próxima!